Ah, paz do Senhor, querido amigo, querido ouvinte aqui da EBD Ágape. Sejam todos muito bem-vindos a essa EBD Ágape num formato um pouquinho diferente. Nós não fizemos ao vivo neste sábado, mas estamos deixando aqui gravado esse episódio a respeito do livro de Marcos. Estamos aqui aprendendo a respeito do livro de Marcos. Todo sábado a gente tem esse nosso momento aqui em formato de podcast, em formato de áudio, mas no domingo nós temos o nosso momento ali presencial na igreja. Já quero agradecer a vocês que estão aí nos ouvindo e você que tem compartilhado essa palavra, que tem se dedicado a aprender as palavras de Deus. Glória a Deus por isso. Agradecemos a nossa escuderia EBD Muitos e a todos que participam, que comentam, mas principalmente que têm se dedicado a aprender sobre a palavra do Senhor, a palavra de Jesus Cristo. Nós vamos começar orando, como sempre fazemos, agradecendo a Deus e que nós possamos ter esse momento de reflexão, de entrega e de estar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Então vamos lá. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa escola bíblica, pelos ensinamentos, obrigado pela tua vida e que nós venhamos a nos colocar à tua disposição, Espírito Santo, para aprendermos mais sobre o Senhor, para que a gente possa ganhar a transformação de vida que o Senhor conquistou na cruz. Nos ensina, nos orienta, nos ajuda a refletir, nos ajuda também a buscar, a estudar e a meditar na tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém. Vamos lá. A gente está aprendendo no livro de Marcos, estamos agora no livro de Marcos, do capítulo 13, perdão, no capítulo 12, do verso 13 até o final do capítulo, o verso 44, e iremos aprender coisas muito legais, vamos ouvir coisas muito bacanas e histórias que muitos de nós já conhecem. Mas vamos aqui seguir e aprender mais a respeito de Deus. Então, onde nós estamos no livro de Marcos, nas boas novas de Marcos, é o que significa a palavra evangelho, é uma palavra na língua grega que quer dizer boas notícias de um reino que já chegou, que está sendo apresentado para nós. Então, nós vimos desde o início do primeiro capítulo que Jesus Cristo é anunciado como rei, mas agora, no processo, né, ele não se declara abertamente que ele é rei de Israel, o rei do universo, o rei de toda a terra, mas ele já entrou, já passou por esse processo de apresentação, de demonstrar o reino, de aguardar que os seus discípulos pudessem reconhecer que ele era o Messias. Messias quer dizer rei, por exemplo, o nome Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo é uma titulação, um título quer dizer Messias ou Rei de Israel, aquele que era ungido, e aquele que viria inaugurar, perdão, o reino de Israel, o reino de Deus, como está descrito nas antigas profecias do Antigo Testamento. E o ponto é que quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, foi o nosso estudo da semana passada, melhor, de 2 semanas atrás, a expectativa das pessoas era uma expectativa de que ele viria destronar os romanos e fazer os judeus ocuparem este lugar de governo, de domínio e de, digamos assim, soberania nacional. Né? Os judeus estavam ali, o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano naquela época, sentindo-se opressos e existia assim opressão, eram cobrados impostos, mas o ponto é que Jesus entra e ele vem inaugurar o reino de Deus. Então, muito importante que nas palavras de Deus dos antigos profetas não tem dizendo apenas que ele seria um rei, mas tem dizendo o tipo de reino que ele faria. E aí muitas vezes nós estamos lutando porque nós estamos adorando um ídolo, um falso Deus, um falso Cristo, um falso Jesus. Qual é a imagem de Jesus? Quem realmente é esse Deus? Qual é o caráter dele? Para que a gente possa entender que quando ele vem à Terra, ele vem inaugurar, estabelecer, na verdade, não inaugurar, estabelecer o reino que tem relação com o caráter dele e não com relação com aquilo que nós imaginamos que ele é. Então é muito importante a gente aprender sobre o caráter de Deus, você que tem acompanhado, inclusive na semana passada, se eu não me engano, na retrasada, que a gente divulgou os vídeos a respeito dos caráteres de Deus. Veja de novo. Veja o que é que tem escrito na Bíblia a respeito do caráter de Deus, para que nós possamos ser verdadeiramente pessoas e um povo de que sabe
o Deus que adora. E não que a gente inventa o caráter de Deus, mas que a gente conhece o caráter de Deus. Amém? Então, vamos ler aqui a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus em Marcos, do capítulo 12, do verso 13 ao verso 44. Como o formato é um pouquinho diferente, talvez vai acabar sendo um pouco mais cedo o nosso tempo, porque a gente não tem tantos comentários observando, uma vez que está em modo gravado, especialmente neste sábado, tá bom? Então, vamos ler, eu te peço aí, te faço esse convite, se quiser você pode pausar agora para você pegar a sua Bíblia, mas vamos ler livro de Marcos, capítulo 12, dos versos 13 ao verso 44, continuando a leitura que nós estamos fazendo. Jesus, ao invés, ele entra em Jerusalém em cima de um jumentinho, declarando abertamente que ele é o rei de Israel, porque isso era uma declaração de que ele era o rei, e entrando como rei, declarando-se rei de Israel, ao invés de destronar os romanos, ele vai mostrar o que é esse reinado de Deus. Ele vai até o templo, ele limpa o templo e diz que o templo de Deus ele tem que ser casa de oração. Existia uma profecia em Malaquias que dizia que o rei viria, ele seria como um sabão de lavandeiro e como um fogo do ourives. Ele viria para purificar o povo de Deus dos seus próprios erros, dos seus pecados, daquilo que eles faziam de errado. E a gente tem que aprender sobre isso, de que o que nós vivemos na terra e não tem muita relação, não tem somente relação com as circunstâncias externas. Jesus, ele veio nos salvar dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios erros, e isso vai aumentar de nível agora na literatura que a gente vai ler. Então, que convite maravilhoso, aprendemos a não ficar colocando a culpa e responsabilidade de algo que a gente vive mal na vida nos outros, mas aprendendo com Jesus de que ele tem um caminho maravilhoso de transformar a cada um de nós. E essa transformação, esse sabão do lavandeiro, essa limpeza dos pecados que cada um de nós precisa e que a gente tem em Jesus Cristo. Então, vamos ler. Eu vou ler aqui com vocês e que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém? Que venha a palavra de Deus e vamos nessa. Diz assim, Marcos capítulo 12, verso 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes? Vou ler de novo, tá? Estes se aproximaram de Jesus, os fariseus herodianos, e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Foi a pergunta de Jesus para os fariseus herodianos. E eles responderam: De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó?
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual o mais importante? Respondeu Jesus: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único, que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: Você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então o Messias ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Amém, queridos. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é fantástica. E eu quero dizer que aprender a palavra nós precisamos nos dedicar, precisamos nos colocar diante de Deus, né, com o coração aberto, para que a gente possa verdadeiramente aprender. Né? Aprender é um processo da gente meditar, diz assim a palavra de Deus, de que bem-aventurados é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem na roda dos roubadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, existe um prazer na lei de Deus, que é muito importante, prazer na instrução de Deus. E ele diz assim: e nessa instrução e nessa lei, essa pessoa medita de dia e de noite. O aprendizado da palavra de Deus, colocar as palavras de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, guardar o que Deus fez, é o que tem relação com a gente estudar, a gente dedicar, dar atenção à palavra de Deus. Então, eu quero pedir que nós estejamos atentos agora, que você faça esse processo. Às vezes não é apenas ouvir a palavra, é ouvir lendo, é escrever, é meditar, é registrar, é você fazer esses processos de relacionamento com a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá? Diz assim no verso 13 que inicialmente Jesus aqui entrou no templo, ele já foi questionado antes pelos líderes religiosos que falam com que autoridade você faz essas coisas de tirar as pessoas do templo. Né? E Jesus fala: olha, se vocês não conseguem me responder a autoridade que João Batista tinha, eu também não vou responder para vocês qual é a minha autoridade. Vocês precisam ter coração aberto e serem honestos
para poder receber ensino. Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente vai aprender algo com o nosso coração aberto, querendo aprender, é totalmente diferente de quando a gente vai simplesmente para querer gerar algum tipo de contenda. Então, nas perguntas, nem sempre tem a intenção do aprendizado. Muitas vezes nós temos a questão de querer fazer mal ao outro, colocar o outro numa situação constrangedora. E é o que está acontecendo aqui no Marcos 13. Observem que diz assim: mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus. Você fala, Breno, quem é esse enviaram? Olha um pouquinho acima no 12. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo. O verso 12 está falando dos líderes da lei, perdão, dos líderes religiosos. Olha assim, olha como está aqui, ó. Tem assim, vai dizer que eles entenderam aqui, ó. Jesus começou a lhes falar por parábolas no capítulo 12, verso 1. Ele está respondendo os líderes religiosos. E esses líderes religiosos, os líderes do templo, eles enviam agora uma comitiva de fariseus, que eram religiosos restritos, né? Aqueles que viviam da maneira mais rigorosa, digamos assim, e religiosos restritos, que não se associavam com muitas pessoas, e os herodianos, que não eram nem judeus. Os herodianos, eles eram descendentes de Esaú, descendentes de Herodes, e eles estavam ali como políticos, né? E políticos que aceitavam se colocar na posição de serem fantoches na mão dos romanos, né? Serem mandados pelos romanos, mas fazendo política suja. Só um detalhe, inclusive, desses reis que viria dessa linhagem, né, que estava lá sobre Israel, o próprio povo judeu pediu para que os romanos retirassem esse rei, um dos Herodes que estava lá, que se retirasse esse reinado dele, porque ele era corrupto, porque ele não era uma pessoa decente. E aí, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, o próprio povo judeu pediu para que Jerusalém fosse governada por um romano. E alguns professores trazem a ideia de que foi a partir daí que a moeda romana entra em Jerusalém. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Por quê? Porque a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que quando nós não estamos no propósito correto, a gente faz alianças absurdas. Estão aqui o grupo mais restrito que não quer se misturar com o pecador, entre aspas, que não quer se misturar com as pessoas mais simples, porque diz essas pessoas têm pecado. Eu não vou, nem mais simples, eu não me misturo com cobrador de imposto, com prostitutas, porque eu sou alguém que sou justo em mim mesmo, e eu sou tão santo. Essa ideia do fariseu, esse termo fariseu tem a ver com se separar, mas pessoas que se sentem tão santas que elas perderam a capacidade de levar o reino de Deus para as pessoas que precisam. A nossa santidade não consiste em nos separar do mundo. A nossa santidade consiste em nós sermos separados para Deus. Ou seja, subirmos o monte da presença, ficarmos na presença de Deus, aprendermos com Deus e, assim como Jesus fez, descer do monte para revelar, promover, compartilhar vida de Deus para as pessoas que precisam. Os fariseus, eles tinham esse problema. Eles tinham a questão de que eles se separavam, mas eles não estavam dispostos a ajudar as pessoas que eram pecadoras, que eles consideravam pecadores, cobradores de impostos, prostitutas. E o próprio João Batista dizia que cobradores de impostos e prostitutas eram as pessoas que estavam sendo batizadas por João. Jesus diz que cobradores de impostos e prostitutas, eles conseguiam entrar no reino de Deus antes de alguns líderes religiosos, porque eles sabiam, eles não tinham a questão de que eles não eram pecadores, eles sabiam que eram pecadores e eles estavam dispostos a receber a graça de Deus, o perdão de Deus pelos seus pecados e a partir daí caminhar em vitória. Que isso seja um grande lembrete para mim e para você. Nós precisamos sim buscar a santidade. E buscar a santidade é subir o santo monte de Deus, estar diante de Deus, confessar o nosso pecado, mas descer do monte para que a mesma coisa que Deus fez conosco, nos perdoando, nós possamos compartilhar e literalmente evangelizar, anunciar essa boa notícia de que Deus quer nos perdoar, quer perdoar essa pessoa, assim como Ele perdoou a mim e a você. A autojustiça, acreditar que nós somos bons por nós mesmos, nos separa de Deus, porque nós somos santos pela graça
E pela graça e pelas boas obras que Deus fez para que nós andássemos nela, é que nós continuamos o processo de santificação aqui na terra, juntamente com o Espírito Santo que nos ama e nos santifica. Amém? Então, mas observem que essas pessoas que são religiosas restritas, que estão buscando autojustiça e que pararam de olhar para Deus nesse processo, elas são capazes de se comunicar e se conectar e fazer alianças não mais com Deus, mas de fazer aliança com os herodianos, políticos sujos. Não eram nem judeus, são descendentes de Esaú, descendentes de Herodes, associados aos Herodes. Então, cuidado, querido. Quando a gente começa a achar que a gente é santo demais por nós mesmos, nós começamos a declarar que as pessoas são impuras. E ao invés de fazer a obra de Deus, que é estender a mão e dizer, assim como Deus me perdoou, Ele pode perdoar você, que é o que Pedro fez, que é o que Paulo fez, que é o que os apóstolos fizeram, e o próprio Jesus fez, nós começamos a negar a obra de Jesus e dizer, você não merece a graça de Deus. E quando nós dizemos que as pessoas não mereceram é porque a gente esqueceu daquilo que nós somos perdoados, diz a Bíblia que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Eu pergunto a você para sua reflexão, você tem consciência do quanto você foi perdoado? Para que você não venha negar o perdão de Deus para as demais pessoas? Olha que reflexão bacana. Se nós entendermos do que fomos perdoados em Jesus Cristo, aumentaremos nosso nível de fé e de gratidão e talvez aumentaremos também o nosso nível de evangelismo, que significa anunciar essa boa notícia de que Deus tem perdão para nós e um caminho de santidade para todos e é pela graça. Não começa pelas boas obras, mas com certeza passa pelas boas obras que nos são incentivadas pela graça. Amém? Faz essa aliança e olha o que eles fazem. Eles querem pegar Jesus. Eles vão não para aprender com Jesus. Eles aceitam ser enviados pelos líderes religiosos, por aqueles que estão fazendo besteira no templo, por aqueles que estão oprimindo os pobres, por aqueles que estão roubando. Eles aceitam ser parte da roubalheira que estava acontecendo no templo. Eles aceitam isso. E eles chegam e dizem para Jesus, mestre, sabemos que é íntegro e faz a pergunta, né? Jesus faz a pergunta, é lícito, é certo pagar imposto a César ou não? E eu quero esclarecer porque essa pergunta é uma pergunta perigosa. Estava ali uma multidão e estava também os romanos. Se Jesus fala que era lícito pagar imposto a César, Jesus estava perdendo a sua, digamos assim, a sua aceitação diante do povo, diante da multidão. Porque o Império Romano estava ali oprimindo o povo judeu com impostos, com a carga tributária, não que isso fosse uma pressão, vou até esclarecer isso depois, mas eles estavam como dominadores daquele pedaço. Eles eram os estrangeiros dominando Israel. Então é lícito pagar imposto a um rei estrangeiro, Jesus? Ou não? Jesus fala que sim, ele perde o apoio popular, ele perde o apoio do povo. Mas Jesus fala que não, ele é preso. Porque ele seria acusado de traição pelos romanos, porque o Império Romano dominava sobre Israel. É a mesma coisa que hoje nós ensinarmos para você que você não deve pagar os impostos. Tá errado? Porque imposto é uma obrigação de alguém que é cidadão brasileiro. Independente de você questionar se é a roubalheira, se não é roubalheira, mas é uma obrigação do cidadão brasileiro pagar os seus impostos. Sendo assim, Jesus não iria, qualquer coisa que ele fizesse, ele estaria em maus caminhos. Aquela pergunta, qualquer resposta que você faz, você está errado. Exemplo, se alguém perguntasse para você, quando você bate na sua mulher, você bate forte? Rapaz, misericórdia, que pergunta miserável. A resposta correta é, eu nunca vou bater na minha esposa. Mas se você responde, eu bato forte, você está errado. Você fala, eu bato fraco, você está errado, você está batendo. Então observe que é o tipo de pergunta que não tem resposta certa a ser dada. Mas toda vez que a gente tentar pegar Jesus e dar uma rasteira em Jesus, o Senhor, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E Jesus primeiro ele diz, olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu percebi hipocrisia, por que vocês estão me pondo à prova? E Jesus diz, tragam-me um denário. Me deu uma moeda do Império Romano. E eles, os próprios fariseus herodianos, dão do bolso deles. Eles entregam para Jesus uma moeda. Não era a moeda de Jesus, era a moeda deles. Isso é importante, porque eles tinham aquela moeda. Eles tinham conexão com o Império Romano. E olha que interessante. E aí Jesus pergunta para eles, de quem é esta imagem? E esse texto que está escrito na moeda? Nas moedas do Império Romano, existia o rosto do imperador romano. E existia um nome escrito.
A moeda do Império Romano tinha o rosto do rei de Roma. A economia do Império Romano era do rei de Roma, do imperador de Roma. E tinha escrito o nome César na moeda. E algumas moedas tinham escrito o nome César. E aí Jesus chega para essas pessoas e diz assim, quando ele pergunta de quem é essa imagem e essa inscrição, esse texto, eles falam de César. Então Jesus diz, então, devolvam para César o que é de César e devolvam para Deus o que é de Deus. Eu quero que a gente entenda que Jesus não está falando de dinheiro apenas aqui. O Império Romano trazia uma paz para aquele ambiente de Israel, uma paz comercial, para vocês entenderem. Existiam naquelas épocas invasões de outros povos e você poderia fazer rotas comerciais, você poderia ter um negócio em Jerusalém e conseguir viajar numa estrada com certa segurança do Império Romano. Você poderia ter essa segurança chamada de Pax Romana. E foram próprios judeus que pediram que Jerusalém tivesse esse tipo de governo, um governo romano. Eles pediram para retirar um rei e colocar o governo romano, e assim veio as moedas romanas para Jerusalém. E Jesus diz, então devolvam para o César aquilo que é do César, já que vocês estão vivendo no Império Romano, e vocês inclusive pediram para que eles estivessem aqui, para que vocês tivessem esse tipo de governo, vocês vão ter que devolver, porque vocês têm estradas, você tem um certo tipo de segurança, vocês têm uma economia toda baseada e sustentada pelo Império Romano. Isso fala para nós, e quando a gente paga o imposto, a gente muitas vezes está pensando errado, você está pagando sim a rua que você usa. Você pode até questionar e dizer que há um mau uso dos recursos. Isso é outra situação. Isso é outra situação. Mas nós vivemos em sociedade e o governo vai ter sim, qualquer governo tem impostos. E os impostos são feitos para pagar as escolas públicas, para pagar a iluminação pública. O que nós podemos dizer, no momento que estamos na democracia, é a questão de como esse recurso é utilizado. Mas que o imposto existe para essas coisas, existe e vai continuar existindo. Existe, não vou dizer que vai continuar, mas existe e ele tem esta função, né? E a gente paga o imposto não é nos roubar. O imposto é pagar pela estrada que você tem, pelo metrô da sociedade. Ainda que você não use metrô, não use ônibus, né? Mas você paga pela vida da comunidade e não somente por aquilo que você usufrui. Mas o que eu acho fantástico é que não parou por aí. Jesus disse, devolvam a Deus aquilo que é de Deus. Aquilo que? Aquilo que tem imagem e que tem inscrição de Deus. Eu quero te fazer essa pergunta. Quem tem a imagem de Deus? Perdão, querido. Quem é a imagem e a semelhança de Deus? Quem é que tem a imagem de Deus encravada? Porque Deus não permitiu que nós, seres humanos, fizéssemos uma imagem dele, que nós fizéssemos imagens de escultura, porque ele já fez aquele que seria o representante de Deus na terra. Enquanto a moeda do César representava o poder, a glória de César, o poder do reino do César, existe algo que tem a imagem de Deus, que representa o poder e a glória de Deus. Quem são as imagens de Deus na terra? E que, sendo as imagens do reino de Deus da terra, devem devolver-se a Deus. Jesus está falando de mim e de você. Jesus diz que, assim como aquela moeda tem a imagem e a inscrição do César, de que Deus colocou na terra algo que é a sua imagem e que recebeu uma inscrição de Deus. Sou eu, é você, é cada ser humano. E são também principalmente aqueles homens que estavam ali. Porque sobre o sumo sacerdote de Deus existia uma coroa com uma inscrição. A inscrição que tinha no sumo sacerdote, que era a imagem de Jesus, era a imagem de Deus, tinha escrito santo, pertencente ao Senhor. Olha só o que Jesus está nos ensinando. De que nós precisamos nos lembrar que nós somos a imagem de Deus e que, portanto, nós como humanidade, como seres humanos, precisamos nos devolver a Ele. Nos devolver. Por que devolver? Porque o que Ele já nos deu, nós já usufruímos daquilo que Deus nos dá na Terra. O planeta Terra, tudo que Deus nos promove, a própria vida, tudo que temos, queridos, é por graça. Não existe nada que nós não tenhamos por graça. Porque não existe vida se Deus não criar a vida antes
da gente existir. Não existe terra se Deus não criar a terra, não existe céu se Deus não criar o céu. Então tudo começa em Deus e tudo vai também se concluir em Deus. Se você tem força, e Deus é tão maravilhoso, que mesmo as pessoas que não reconhecem, recebem da graça de Deus. Você acha que as pessoas que têm vida que não reconhecem Deus, a vida que eles têm vieram da onde? Veio da onde? Veio de Deus. O fato de Deus ser longânimo e dar tempo para as pessoas o reconhecerem, que as pessoas possam viver uma boa vida, não diz que essas pessoas não são e não foram feitas à imagem de Deus. Elas não estão funcionando, operacionalizando e vivendo a maior maravilha do mundo, que é você representar Deus na Terra. Que é você ter o caráter de Deus. Que é você lutar e viver para o florescer da comunidade humana e de cada ser humano. De você querer viver primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, que faz com que cada ser humano seja colocado no seu lugar devido, o lugar de ser a imagem de Deus, de ter a honra, o privilégio de ser comparado com Deus, porque o próprio Deus fez isso. E a própria Bíblia diz, vós sois deuses, e Jesus disse, e a Escritura não pode ser anulada. Nós fomos feitos, eu e você, meu querido ouvinte, você, querida irmã, querido irmão, eu e você temos uma responsabilidade. Nós somos a representação de Deus na Terra. O fato de sermos a representação de algo não quer dizer que nós fazemos da maneira correta. E, portanto, há sobre nós uma responsabilidade. Nós estamos agindo com esta consciência que as minhas ações são ações que representam Deus na Terra, então, portanto, o meu falar tem que representar a vontade de Deus e o seu caráter. As minhas ações, minhas atitudes, as minhas emoções, o meu temperamento, ou estamos dando desculpas, e nem desculpas, não vou nem tratar da palavra desculpa, a falta de consciência de quem nós somos como seres humanos, de que, como fomos criados e para que fomos criados, para termos uma comunidade fantástica, um potencial absurdo que Deus deu para os seres humanos, e a gente jogando fora, fazendo guerra, fazendo coisas absurdas, porque nós não queremos e nós não temos, às vezes, a consciência de quem nós somos. É um descobrir tão maravilhoso que é a Bíblia, que é Deus dizendo, eu sempre fiz vocês para serem plenos. Eu sempre fiz vocês para ter uma vida maravilhosa. Eu sempre fiz vocês para se preocupar com o pobre, com o necessitado, com a viúva, com o órfão. Eu sempre fiz vocês para se preocupar com as pessoas que estão não conseguindo caminhar, para que vocês servissem elas, porque é melhor servir do que ser servido. Eu desci para servir, disse Jesus. Imitem-me. Porque quando você serve, você leva o seu irmão à condição que ele merece, que é a condição de ser a imagem de Deus. Então nós lutaremos muito mais para elevar as outras pessoas do que a sermos reconhecidos como alguma coisa. Isso é o reino de Deus. E isso Jesus veio trazer a gente de volta para o caminho do reino. Um reino onde Deus compartilhou da sua divindade conosco. Ele compartilhou do seu caráter conosco, ele compartilhou do seu amor conosco, para que não morresse em nós, para que a gente pudesse compartilhar com todas as pessoas que precisam. Nós somos a imagem e nós temos a inscrição. Nós carregamos o nome de Deus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, que diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Como você acha que o nome de Deus pode ser santificado? Deus é santo. Por que a oração que nós fazemos, e um dos possíveis sentidos, a gente fala, Deus, que o seu nome seja santificado. Aonde? Vamos lá, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome. É no céu que o nome de Deus tem que ser santificado? É onde os querubins e os serafins já falam que ele é santo, que o nome dele tem que ser santificado? Qual é o lugar onde as pessoas não conhecem plenamente a Deus? Na Terra. E como é que o nome de Deus pode ser santificado? Quando as pessoas olharem para os filhos de Deus e falarem, caramba, como vocês são corretos, como vocês são honestos, como vocês amam. E as pessoas poderem conhecer o caráter de Deus pelas nossas ações de amor, pelas nossas ações de ágape, ágape quer dizer amor, pelas nossas ações de autossacrifício pelo próximo. Porque, vamos continuar, Jesus vai falar sobre isso também, que é lindo, e que nós estamos representando Deus, e quando as pessoas olharem para nós, elas poderem ver a face de Deus, assim como elas viram a face de Moisés brilhando, e elas falarem, Deus existe. Porque não é possível que uma pessoa haja como você age.
eu estou vendo a face de Deus através das suas ações. E assim o nome de Deus é santificado, porque mais pessoas reconhecem que Ele é santo. E nós que temos o nome de Deus em nós que carregamos o nome de Deus, nós que falamos que somos cristãos, estamos carregando o nome de Jesus, nós precisamos saber que isso é um privilégio, e é um privilégio responsável. É pela graça esse privilégio. E precisamos trabalhar para aprender cada vez mais quem é o nosso Pai, cada vez mais quem é Jesus, cada vez mais quem é o Espírito Santo, e permitir a mudança e a transformação do nosso caráter e das nossas ações. Devolva-se a Deus, como disse Jesus. Deem a César o que é de César. Ou melhor, devolvam a César o que é de César. Mas devolvam a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus sou eu e você. Vamos nos devolver ao Senhor. A maior oferta que nós podemos dar para Deus somos nós. A maior primícia, o maior dízimo, a maior oferta que nós podemos devolver a Deus é a nossa vida. É a nossa vontade, é o nosso coração de querer fazer parte desse plano de Deus. Nós somos salvos para isso. Nós estamos sendo transformados para isso, para sermos coparticipantes dessa glória e dessa graça. Meu Deus, eu não consigo falar isso sem me sentir tão feliz, né? Vem o próximo discurso para Jesus, as pessoas ficaram admiradas com Jesus pela resposta dele. Que resposta, meus queridos! Que resposta! Aperta Jesus que você pode tentar apertar o homem, tentar furar que sai água e sai vida de Jesus, né? E aí vem os saduceus. Os saduceus, eles são os mais ricos. E eles fazem a pergunta para Jesus. Eles são aquele tipo de religiosos, digamos assim, que não aceitam a Bíblia como um todo. Isso é importante. Os saduceus, eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso tem que falar conosco. Você que fala assim, eu tenho um livro preferido, o livro de Tiago. Ok, irmão. Glória a Deus, tem um livro preferido. Mas a Bíblia, ela tem 66 livros. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E a gente precisa meditar nas palavras de Deus. Você vai falar, Breno, mas é muita palavra. Glória a Deus que nos deu tempo. Glória a Deus. A Bíblia diz que os príncipes, os reis, eles deveriam meditar na palavra de Deus de dia e de noite, se eu não me engano, para que eles pudessem governar de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós dizemos que Deus nos fez como cabeça e não como cauda, isso é uma questão de responsabilidade. Não é simplesmente que você vai chegar lá e para fazer tudo errado. Nós precisamos preparar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa mente para ocupar os lugares de autoridade na Terra para que a gente possa fazer bem as pessoas na Terra. Então, os saduceus, eles eram aquelas pessoas que falavam, não, se não está entre os 5 livros de Moisés, eu não aceito. Se não está no Pentateuco, eu não aceito. E eles pegam uma lei chamada Lei do Levirato, que foi utilizada numa época bem mais antiga do que a gente está lendo aqui da Bíblia, Novo Testamento, que era uma lei que tinha sido feita e criada para a manutenção da propriedade de uma família. Existia uma lei social, muito antigamente isso aqui, que trazia a seguinte ideia, olha, se alguém não suscitar filhos, para que o nome daquela família não se perca, a propriedade continue com aquela família, o irmão vai se casar com a viúva para suscitar filhos para o seu irmão, e assim o nome do seu irmão não será apagado. Existia um propósito para a lei do levirato, e aí é muito importante entender isso. Quando a gente estuda a palavra de Deus, é muito bom que a gente medite na palavra de Deus, para verificar que Deus revela o seu caráter através das instruções que aconteceram num tempo muito antigo. Mas algumas das instruções que aconteceram há milhares de anos atrás não são as mesmas instruções de agora, mas é o mesmo coração e o mesmo caráter e o mesmo princípio. Muitas vezes nós nos perdemos porque queremos aplicar regras antigas a momentos que a regra não se aplica. O que a gente tem que aplicar é o coração de Deus, é o princípio de Deus, é o caráter de Deus. Ah, Breno, mas lá no Antigo Testamento Moisés permitiu dar carta de divórcio. Deus permitiu naquele momento pela dureza do coração. Então o povo tinha um coração duro, era necessário fazer aquilo. Mas o mais necessário é meditarmos na palavra, é orarmos, é buscarmos orientação e comunhão com o Espírito Santo para a gente ter o mesmo coração de Deus. A nova aliança não é senão, se você for lá ler a nova aliança de Jeremias, se eu não me engano, e em Isaías, colocar as instruções de Deus em nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter, naquilo que nós somos.
E naturalmente, porque temos Deus conosco e amamos a Deus e a sua palavra, e amamos a Deus e o seu caráter, amamos quem Deus é, a gente começa a imitar o caráter de Deus. Olha que lindo. Então a gente vai saber aplicar os princípios de Deus. As pessoas perguntavam, Jesus, como é que você sabe tanto do céu? Jesus, porque eu vivo com Deus. Eu vim de lá, eu só faço aquilo que vi o Pai fazer. Como é que a gente pode repetir o caráter de Deus? Viva com Deus, vamos viver com Deus, vamos dedicar tempo. Filhos, dediquem tempo com o seu Pai. A gente fala tanto que os nossos filhos não ficam conosco como pais. E como é que nós estamos com o nosso Pai Celestial? Nós estamos dedicando tempo para aprender quem é o nosso Pai Celestial, para ter relacionamento com Ele e, portanto, sermos transformados por esse Pai Celestial. E as nossas atitudes replicarem simplesmente aquilo que Ele é. E a gente poder dizer, como disse Jesus, eu só faço aquilo que eu vi Ele fazer. Eu só faço aquilo que eu vi Ele fazer. Ele é meu Pai. Não me pergunte por quê. Mas eu sei como Ele pensa. Eu sei como Ele age. Eu sei qual é o coração dele. E isso está dentro de mim. Porque eu vi meu pai fazendo, eu vi meu pai curando o povo de Israel, eu vi meu pai libertando o povo da escravidão, eu vi meu pai a coisa mais linda do universo. E é por isso que eu me alegro tanto ao falar do meu pai. E é por isso que eu repito quem é meu pai. Porque eu estou na presença dele e ele me alimenta. Olha que fantástico. E aí, muito cuidado, né, com as pessoas que querem levantar uma doutrina usando qualquer trecho da Bíblia ou um pedaço da Bíblia e não a Bíblia como um todo. E a defesa da palavra pela palavra, né, a defesa de criar uma nova doutrina com 3 versos da Bíblia. Não, nós lemos a Bíblia para nos render à palavra de Deus. Nós somos chamados para seguir a Bíblia, para seguir o Deus da palavra, seguindo as palavras dele. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter fome do coração de Deus. Deus, eu estou lendo, eu quero conhecer quem você é. Deus, eu quero saber quem é o Senhor pela sua instrução. Eu quero conhecer o seu coração. E aí a gente caminha. E quando eles perguntam sobre Jesus, né? Eles fazem pergunta para chamar Jesus de bobo. Porque essa pergunta dizendo assim, e aí? Com quem ele vai casar? Se ele casou com 7, de quem vai ser esposa? Depois assim, tá vendo, Jesus, que esse negócio de ressurreição tá errado? Aí Jesus diz assim, vocês estão enganados. Vocês estão muito enganados. Por quê? Porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, conhecer as Escrituras é importante, conhecer o quanto Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele vai criar de novidade. Querido, se você olhar para o universo, você vai ver o quanto de poder tem no universo. Nós somos pequenininhos no universo. Tem muito poder, tem estrelas sendo destruídas, tem outros sóis aparecendo, um poder inigualável e inimaginável no universo. E Deus controla todas essas coisas. Então, se discutir que Deus vai conseguir ressuscitar alguém é a coisa mais, ridícula que você poderia pensar quando você olha para o universo. Se você quiser, depois vai na internet lá ver as fotos do telescópio Hubble e pensa assim, meu Deus, quanto poder há no universo. A Terra existe pela glória de Deus. A Terra não é destruída, não bate nada de asteroide e coisa na Terra pela glória de Deus. Se Deus quisesse ou não estivesse nem aí, a Terra já tinha sido destruída há muito tempo. Mas esse mesmo Deus tem poder para criar um novo céu, criar nova terra e para nos ressuscitar. E Jesus falando sobre isso, ele diz assim, quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas mas são como os anjos nos céus. Então, o que Jesus diz? Olha, o casamento é uma instituição de agora. Nos céus não há casamento. E vocês não sabem disso porque ou vocês não estudam, vocês não buscam na palavra, vocês são ignorantes. Vocês precisam estudar as escrituras. Isso é Jesus falando, gente. Vocês estão errados porque vocês não conhecem as escrituras. E nem conhecem o poder de Deus de fazer. E Jesus diz, quanto à ressurreição dos mortos, que vocês não acreditam, que vocês estão baseando o seu conhecimento na sua meninice, na sua compreensão meramente carnal, você acha que você é capaz de entender todas as coisas de Deus? Deus criou a terra, Deus criou você, não foi você que criou Deus. Você não consegue limitar Deus pelo seu conhecimento. Seja humilde. Observe o quanto de poder e o quanto de milagre Deus faz. Observe que a sua vida é um milagre, que a terra é um milagre. E tenha tranquilidade, porque esse mesmo Deus é extremamente poderoso. Ele pode fazer tudo aquilo que ele falou. Ele é fiel e poderoso para cumprir. Deus tem poder para cumprir tudo que ele fala.
E ele diz, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão. Deus não disse, eu era o Deus de Abraão. Deus disse, eu sou. Então você que tem, às vezes, medo da morte, deixa eu contar um segredo, Jesus venceu a morte e ele ressuscitou, mostrando para nós de que a vitória sobre a morte, gente, não é uma viagem mental, não é uma possibilidade, é uma realidade. É uma realidade. Ah, mas eu nunca vi. Tá bom, tem muita gente que está me ouvindo aqui no áudio que nunca foi no Japão. Mas você acredita que o Japão existe? Ah, Breno, mas é porque eu vi uma imagem. Mas antigamente que não tinha vídeo, não tinha foto, o Japão continuava existindo. O fato de você não ter visto não quer dizer que o Japão não existia. O fato de você, há milhares de anos atrás, a gente não tinha telescópio, a gente não via alguns planetas, mas isso não quer dizer que os planetas não existiam. Então observe que você limitar quem é Deus por aquilo que você consegue ver, o que você consegue entender, é a coisa mais, além de arrogante, né? Além de não humilde, é a coisa mais ilógica. A gente não vai limitar Deus porque Deus não é uma criação humana. Nós é que fomos criados por Deus. E aí um mestre da lei se aproxima e vendo que Jesus respondeu bem, e é uma coisa legal, aqui não é uma crítica ao mestre da lei, porque ele faz uma pergunta bonita. E ele se aproximou vendo que Jesus deu uma boa resposta. Ele diz, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? A gente vai encerrar aqui, por causa do nosso tempo. E a coisa mais fantástica, né? Porque Jesus, quando ele pergunta qual é o mandamento mais importante, Jesus junta dois textos e fala, o mandamento mais importante é uma oração que vocês fazem todo dia. Todo dia o povo de Israel, antes de dormir e ao acordar, eles fazem essa oração. Pra você entender, essa oração chama-se Chamá. E é uma oração que eles acreditam que tem que fazer todos os dias. Está em Deuteronômio 6 ou 8, se eu não me engano. O Chamá acho que é 6. É Deuteronômio 6. E se você puder ler Deuteronômio 6, você vai ter uma surpresa linda. É Deus nos ensinando como ensinar os nossos filhos. Se você puder, leia Deuteronômio 6 depois. Você vai ver que Deus nos instruindo, coisa que hoje a gente fala na neurociência de como fazer, já em Deuteronômio 6, há milhares de anos atrás, Deus dizendo como fazer, para que nós tivéssemos a lei de Deus em nosso coração, na nossa cabeça, como aprender quem é Deus. E Deus dizendo como fazer, coisa fantástica. Então, se você puder depois ler lá Deuteronômio 6, você vai encontrar esse trecho, é a oração chamada de Chamá, e diz, Chamá Israel, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Primeira coisa, Deus é único. O Deus de Israel é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, com tudo que você tem. Ame a Deus na sua integralidade, ame Deus de maneira integral, ame Deus com toda a força, ame Deus com tudo. Você trabalha porque você ama a Deus, você cuida da sua esposa porque você ama a Deus, você cuida do seu marido porque você ama a Deus, você é um bom pai porque você ama a Deus, você é uma boa mãe porque você ama a Deus, você trabalha e você trata dos seus colegas porque você ama a Deus, você toma banho porque você ama a Deus, faça tudo o que você pode fazer com todas as suas potencialidades, com tudo que você imagina, com sua criatividade, com tudo que você pode imaginar. Ame a Deus com todo o seu ser e com tudo que Ele te deu de graça. E aí, Jesus diz, o primeiro é este, porque quando a gente ama a Deus com tudo isso, nós somos alimentados pelo amor de Deus. E Deus, quando Ele ama, Ele diz que nós somos amados por Deus, que nós devemos amar as outras pessoas como Ele nos amou. O amor de Deus é um convite a ser amado e também um chamado a amar o próximo. E aí Jesus emenda um texto que está em Deuteronômio 6 com um texto que está em Levítico. E Jesus diz assim, e o segundo é este. O segundo mandamento mais importante é ame o seu próximo como a si mesmo. Deuteronômio 6, Levítico 19. Jesus une esses dois textos e fala sobre o amor, que é o nome da congregação que a gente faz parte, Ministério Apostólico Ágape. Ágape quer dizer amor. E Jesus nos ensina que a verdadeira religião não tem a ver somente com amar a Deus. A primeira coisa é amar a Deus acima de todas as coisas. Com tudo que você tem, tudo que você tem. Quando eu falo tudo, a gente muitas vezes fala tudo que você tem, você fica pensando em recurso financeiro e dinheiro. Eu tô falando de você, do seu coração, da sua vida. De você conseguir dedicar a Deus a sua existência. Aí você fala, o que é isso aí para a igreja e dar todo o meu dinheiro? Não. É você ter a consciência de que você é um milagre vivo. De que você é um representante de Deus na terra.
de que Deus te amou tanto que ele fez você. Olha que fantástico. E você é a imagem da pessoa mais importante do universo. Gente, eu não sei como é que você se sente com essa afirmação. Você é o filho da pessoa mais importante do universo. Agora você tem que se parecer com seu pai. O seu pai não é um pai que é arrogante, que fica, entre aspas, como diz aqui no bom baianês, tirando onda porque é filho da pessoa mais importante. Você não tira onda por causa disso. Isso você recebe como a sua imagem, é a sua autoimagem, é quem você é. E como você é a imagem de Deus, cai por terra toda a ideia de que você é feio, de que você não presta, de que você não se adapta, de que você tem problemas insolucionáveis. Você é a imagem de Deus, querido. Se você é feio, Deus é feio. Se você não presta, Deus não presta. Você fala, opa, Breno, tá ficando pesado. Não, eu tô mandando a real para você. Nós somos feitos à imagem de Deus. Nós podemos escolher ou não estar vivendo essa realidade. E aí Jesus nos oferece a salvação pela graça. Jesus nos oferece um processo. Jesus não nos oferece um evento. Jesus não nos oferece algo que acontece num dia e acabou no outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus nos oferece um caminho de vida, uma estrada, para nunca mais a gente sair dessa estrada. Nunca mais. É uma estrada para a eternidade. E para você continuar na eternidade na mesma estrada. Na estrada de ser filho de Deus. De representar bem o seu pai na terra. Como é que você representa seu pai? Tendo o caráter de seu pai e falando dele. Anunciando ele para outras pessoas com as suas ações, suas atitudes, seus comportamentos e com a sua fala. Oferecendo o mesmo que você recebeu. Que foi o perdão dos seus pecados pela cruz de Jesus, pela graça. Aleluia. Então, é muito importante isso que, primeira coisa é, se conecte com Deus. Algumas pessoas invertem a ordem e acham que fazer bem ao próximo vem antes de você ter Deus como o primeiro, é o único Deus, e que você deve amar com todo o coração. Não invertam, porque inverter, você vai ser meio ser humano. Eu não estou dizendo que é ruim ajudar o próximo. Eu estou dizendo que seja completo. As pessoas estão trocando uma imagem quebrada de Deus pela uma imagem completa pela imagem quebrada. Ah, mas é melhor eu reconhecer que Deus é Deus ou é melhor eu ajudar o meu próximo? Por que você está quebrando? Deus não mandou eu quebrar. Deus não falou que era para fazer uma coisa ou outra. Ele falou para fazer os dois. E ele botou uma ordem. Ele, faça os dois. Então, para mim, não existe essa questão de ou eu vou adorar a Deus ou eu vou ajudar o meu próximo. Não, 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 não. Deus me disse para eu fazer as duas coisas. E, inclusive, me deu uma ordem. Ou seja, um ordenamento, uma classificação, uma posição. Primeiro, filho, se pareça comigo. Essa é a primeira coisa mais importante, você me representar, você me amar com tudo que você tem. Você ter tanta fome e vontade de ser como eu sou, de que isso vai esbanjar para os outros. Ser como Deus é nunca vai fazer as pessoas se afastarem de ajudar o seu próximo. Porque Deus foi aquele que criou os céus e a terra e nos deu. Deus é aquele que se importa com o ser humano. Deus é aquele que se fez em forma de homem para sofrer a nossa dor. Como é que a gente pode dizer que se parecer com Deus e colocar Deus em primeiro lugar vai me afastar de fazer bem ao meu próximo? Não, 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 não. Na verdade, as pessoas querem usar, algumas vezes, o auxílio que elas dão para o outro próximo para dizer eu sou bom mesmo sem Deus. Eu já ajudo o próximo sem Deus. Por que eu preciso de Deus? Isso chama-se autojustificação e você querendo se elevar pela sua obra. E você, às vezes, negando a graça de Deus. Porque se Deus pode fazer você ser melhor do que você já é, por que você está negando? Será que não há uma arrogância aí? Será que não há um prazer de que as pessoas vejam que você faz boas obras, ou de que você mesmo, em si mesmo, acha tão legal e acha bom aquilo? E repito, fazer obra de amor ao próximo é necessário, é essencial, mas não é o primeiro. Porque se você que faz essas obras, se você receber Jesus, querido, você vai ver que Deus vai potencializar em níveis inimagináveis aquilo que você acha que já faz de bem feito. Jesus vai te fazer muito mais, porque deixa eu te contar, o universo é muito maior do que você. E a inteligência de Deus é muito maior do que a sua. Deus é capaz de ensinar a você a ser muito mais efetivo naquilo que você ajuda os outros. E Ele quer fazer isso. Deus quer te ensinar exatamente como fazer
muito melhor do que você já faz. E que bom que você já faz. Que bom. E aí Deus está te convidando para ser algo melhor. Eu quero te perguntar, se você tem uma empresa e sua empresa já faz um serviço bem feito e alguém te oferece de graça que a sua empresa faça um serviço ainda melhor, que ajude ainda mais a sua comunidade, por que você diria não? Então a gente tem que se perguntar por que a gente diz não para Deus quando o interesse de Deus é nos fazer plenamente humanos, no sentido de poder ajudar ainda mais o nosso próximo. E aí eu questiono se essas pessoas realmente querem ajudar o próximo. Se elas querem ajudar o próximo em níveis maiores, em níveis divinos, em níveis que elas não conseguem sem a presença do Espírito Santo. E aí, você aceita esse convite? É um convite maravilhoso. Eu não quero aqui falar mal de você, mas eu quero te trazer sempre esse desafio de reflexão. Por que nós não aceitamos aquilo que faria a gente fazer melhor ainda do que a gente já faz? Já que já fazemos uma coisa boa. Então você que se importa com as pessoas, que já tem um bom casamento, que já cuida dos seus filhos, que se importa com o seu próximo. Por que você não aceita? Mas eu quero falar outra palavra para você. Se você abrir o seu coração para este Deus que quer te fazer mais e mais, fazer ainda melhor o que você faz, você vai descobrir algo fantástico para você e para as pessoas que você já serve. Amém? Jesus fala de amar, eu vou encerrar aqui. E diz que esse mestre da lei, não estava longe do reino dos céus. Então, para nós que já temos a questão, as pessoas que já temos não, as pessoas que já buscam, né, amar a Deus com tudo que tem, não se esqueçam de que nós precisamos declarar esse amor e fazer esse amor com aquilo que a gente já amando o próximo como a nós mesmos. E aí Jesus não falou nesse texto, amar o próximo como eu vos amei. Ele fala em outro texto isso. Mas aqui é amar o próximo como você se ama. Como é que você se ama? Você gosta de você? Então Jesus falou, já que você gosta de você, gosta do outro. Já que você quer ter uma vida em paz, queira que o seu próximo tenha uma vida em paz. Já que você quer ter tranquilidade, queira que o seu irmão tenha tranquilidade. Já que você quer ter alguns recursos, queira que o outro também tenha esses recursos. Não lute somente por você. Isso é justiça. Isso é justiça no reino de Deus. As pessoas com a mesma dignidade. Lute por isso. E aquilo que você já entendeu que é bom para sua vida, queira para o outro. Não é querer do mesmo jeito, mas é querer a mesma oportunidade de benefício. A mesma oportunidade de poder dar àquela pessoa a liberação de ter uma vida fantástica na Terra como a gente quer para nós. Então, observe que o reino de Deus não é um reino centrado em nosso umbigo, mas é um reino que vem de dentro de nós, através do Espírito Santo, para fora, como um rio de águas vivas, que vão tomar e vão proliferar a vida para as pessoas. Amém? A gente encerra, a viúva pobre aparece, Jesus deixa bem claro de que a verdadeira religião está no coração. E a gente iniciou com várias tentativas de descreditar Jesus, mas finalizamos com uma linda mensagem de uma mulher que fez o que Jesus acabou de falar. Ame a Deus com tudo que você possui. Se você tem uma existência que ama a Deus, então você vai poder fazer isso. E é algo que a gente precisa buscar. Vamos buscar juntos? Quero te agradecer por essa EBD, quero te incentivar, que tenha sido um incentivo para a sua vida, que você possa aprender mais com Deus, meditar nessa palavra, leia, busque aprender do Senhor, porque você está sendo transformado. A vida em Deus é muito mais do que o lugar que nós chegamos. A vida em Deus é em quem nós nos transformamos. E nós estamos nos transformando, sendo transformados na imagem e na semelhança de Deus. Esse é o nosso alvo. E só quem pode fazer isso é Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã no EBD presencial. Que você possa ter um ótimo final de semana, uma ótima noite. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. E sintam cada vez mais privilegiados por aquilo que Jesus Cristo fez e nos ofertou. É pela graça. Ele pagou o preço. É imerecido para nós, teve o preço dele, mas está disponível para mim e para você que está ouvindo. Se você quiser aceitar o convite de Jesus, eu vou orar com você para a gente encerrar. E aceite, se você quiser. Você não está aceitando uma religião, você está aceitando o sacrifício de Jesus Cristo por você. Você está aceitando a oferta de Jesus Cristo. E eu estou falando para você que isso é uma boa novidade. Que Deus decidiu olhar para você e dizer, eu não quero
olhar para os pecados dessa pessoa, para os erros que ela tem. Eu quero declarar sobre ela quem ela é. E ela foi feita para ser a melhor pessoa da terra. Ela foi feita para viver a minha imagem, a minha semelhança, amando o seu próximo, vivendo uma vida sensacional. E essa é a oferta de Jesus. Se você quer isso para a sua vida, eu quero orar com você para que você possa receber Jesus no seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos orar pelas pessoas que estão, esse meu irmão, essa minha irmã que está dizendo agora que quer se parecer com o Senhor, que quer ter essa vida abundante, que quer ter essa vida tão alegre, tão maravilhosa, tão cheia da sua presença, Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque o Senhor é um Pai que decidiu nos colocar de volta na posição que o Senhor nos criou. Ao invés de ficar falando dos nossos erros, o Senhor pede que nós reconheçamos os nossos erros, mas o Senhor fala de quem nós somos. O Senhor nos envia para esse lugar de sucesso, que é a tua presença, que é representá-lo na terra. O Senhor não disse que nós somos podres e acabou. Não. O Senhor pergunta e pede para que a gente se arrependa, que a gente admita o nosso erro, que a gente mude nossa forma de agir. Mas o Senhor, pela graça, diz: vocês são meus filhos e o lugar que eu tenho para vocês é um lugar de honra. Por isso o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor envia o Espírito Santo para que seja o nosso professor, para que seja o nosso ajudador, o nosso conselheiro nesse processo, nesse caminho, que é se parecer cada vez mais e mais com o Senhor. Por isso, Deus, eu quero te pedir que essas pessoas que agora estão dizendo que querem receber o Senhor, as pessoas que estão dizendo que querem essa vida em Cristo Jesus, escreve o nome delas no livro da vida e coloca elas cada vez mais próximas de outros irmãos, porque é um caminho. Se você quiser caminhar conosco, querido, nós estamos lá, Ministério Apostólico Ágape, existe em Mussurunga, existe Ágape em Salvador inteira, existe Ágape em Feira de Santana, existe Ágape em Ceará, existe Ágape nas nações. Você que quer caminhar conosco, venha. Não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós precisamos uns dos outros. Porque Jesus disse que nós cresceríamos uns perto dos outros, com os nossos erros, nossas dificuldades, mas alinhados, fixados, grudados, aliançados com Jesus. Então, Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor receba essas pessoas e que elas se sintam recebidas e que haja festa agora no céu, porque a festa aqui no meu coração, Senhor, por saber que tem pessoas que podem estar recebendo agora a realidade sobre elas mesmas, jogando para fora toda a depressão, tudo aquilo que não presta e recebendo a certeza de que eles são filhos e filhas de Deus e que, portanto, eles representam a maior autoridade que existe no universo. Não existe emprego, não existe posição na Terra maior do que isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. Parabéns por você ser aquilo que Deus escolheu para te colocar, a posição que te colocar. Então agora, exerça o seu chamado, os dons que o próprio Deus te deu, a sua vida, para entender o reino de Deus e para fazer esta vontade maravilhosa. Faça um trabalho cada vez melhor, crie a sua família cada vez melhor, crie os seus filhos, ame a sua esposa, ame os seus vizinhos. Faça esse amor que você tem recebido de Deus proliferar, multiplicar-se. É a glória de Deus se espalhando pela terra, porque nós somos a imagem e a semelhança desse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado, Jesus, por essa festa nos céus. Obrigado por as pessoas que te recebem. Nós te agradecemos, nos alegramos em nome de Jesus. Um beijo, gente. Grande abraço e até amanhã na EBD Presencial. Tchau, tchau. Grande beijo.